Boa noite, mãezinhas, lindas do meu coração. Leidiana, Cicélia Freire. Boa noite, lindas. Como vocês estão? Eu confesso que eu tô bem nervosa. Hoje o dia foi bem puxado, bem pesado. Boa noite, vamos aguardar as mãezinhas entrarem, sejam bem-vindas à nossa primeira live do Força de Mãe. Que prazer ter vocês aqui. Está na crise, fica com a gente, que a gente vai conversar, acolher uma outra. Muito bom ter vocês aqui, eu me sinto acolhida também. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Antes da gente começar, estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Quero que vocês me respondam aí no chat, tá? Tá tudo certo com o áudio, a imagem? Aguardando as mãezinhas entrarem. Podem falar, tá? Respondem para mim no chat se vocês estão me ouvindo bem. Tá ótimo? Ótimo. Eu tô muito nervosa. Não por estar aqui falando com vocês, mas por conta do assunto, né? Que vocês sabem. Oi, Cris, seja bem-vinda, Suiane. Sejam bem-vindas, Glória, boa noite. Tô bem nervosa. É um assunto delicado, vocês sabem, né? Entendem. Hoje o dia eu tive que me preparar bem psicologicamente para poder estar aqui. Consegui até escovar o cabelo, vocês viram? Preparei esse cenário aqui com as imagens do meu filho, porque hoje a gente vai contar um pouquinho da história dele, né? É uma emoção tão grande falar dele. Coisa mais linda desse mundo. Amém, amém. Em nome de Jesus vai dar certo. Bom, antes da gente começar, eu quero dar alguns avisos para vocês, tá? Eu fiz um grupo, essa vai ser a nossa primeira live da série que nós vamos fazer, que eu vou abrir um espaço aqui nesse... Sim, é a foto dele. Eu vou abrir um espaço aqui no meu perfil pra gente fazer essas lives semanais. Então eu vou iniciar com a minha história, para vocês saberem, porque como não foi nada programado, o meu perfil não foi nada estruturado para receber isso, nós vamos construir o Força de Mãe juntas, tá? Então, eu vou deixar um link, ele é lindo. Eu vou deixar o link, tá, na descrição do vídeo, para as mães que querem contar a sua história, participar dessas lives semanais, que serão todas as quartas-feiras, às 20 horas. Entenderam bem? Eu preciso que vocês interajam comigo, tá? Então eu vou deixar o link aqui para vocês do grupo. Sim, o assunto é muito delicado. E aí eu quero que vocês se sintam à vontade, tá? Para colocar o nome dos anjos de vocês, dos preciosos, das preciosas de vocês. Eu quero que vocês coloquem o nome deles, falem deles, tá? Podem interagir. Quando foi, tem quanto tempo, né? Dessa nova vida, essa jornada dolorosa que é o luto. Então, se sintam à vontade para falar dos seus filhos aqui, tá? Bom, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Eu já falei para vocês da alegria imensa que é ter esse espaço aqui. O luto, ele é solitário. Então, eu quis acolher vocês porque eu sei o quanto é doloroso
a gente não poder falar dos nossos. E aqui vocês têm toda a liberdade para poder falar, tá? Então, como eu disse, o link tá, vou deixar o link lá para quem quiser, tá? Quem quiser já pode ir falando aqui no chat, eu coloco o nome dos seus lindos, tá? Infelizmente, nós estamos unidas aí por uma dor insuportável, indizível, incompreensível. 2 anos e 7 meses. Samuel, a dor é a mesma. Faz 5 anos, mas a dor é a mesma. O tempo não cura, né? Essa é uma das mentiras que contaram pra gente no início do luto. Com o tempo passa. Não, não passa. Tomar uma aguinha. Muita dor. É dor. Infelizmente, é muita dor. Hoje eu quero abrir meu coração para vocês e contar um pouquinho da minha história. Infelizmente, por um motivo muito triste, né? Infelizmente, esse perfil é um perfil que fala de dor. Mas é a nossa realidade, né? Todas nós choramos, todas nós choramos. Podem falar as dores de vocês, tá? E aí eu vou contar um pouquinho dessa história, que não é fácil. E para quem não me conhece, me perguntam muito no direct quem sou eu, não tem nada estruturado no meu perfil. E eu vou deixar essa live fixada pra gente, pra quem entrar no perfil, saber quem eu sou. Meu nome é Ilisandra Chagas. Tenho 3 filhos. João Pedro, o Mateus e o Samuel. O João Pedro hoje que é um anjo. Sou casada há quase 25 anos. E eu tive meu primeiro filho com 14 anos de idade, o João. Esse precioso aqui. O João, ele veio num momento muito difícil da minha vida. Na adolescência, meus pais tinham se separado, então a nossa situação era bem complicada. E eu engravidei. E eu falo que o meu João, ele veio para me dar força. Ele veio para me dar força. Me tirou de um momento em que eu achava que não tinha solução para minha vida. E ele veio. Quando todo mundo falava que era errado, ele veio para ser luz na minha vida. E foi nesse momento que o João Pedro chegou. Era tão lindo, um bebê tão lindo. Olhos verdes, um bebê grande, ele era grande, sabe? Aquele bebê mais lindo do mundo. E tinha umas mãozonas. Foi uma das coisas que mais me marcou e eu falo isso pela vida inteira. As mãozonas que ele tinha. Ai, Deus. Há 29 anos no acidente, a dor continua a mesma. E o João Pedro cresceu. Um menino educado, inteligente, sorridente, falador no mundo. Pensa no menino que amava conversar. Ele gostava muito de me imitar. Me imitava o tempo inteiro.
desculpem, eu tô bem emocionada. Não é fácil falar do filho da gente, né? E ele era muito conversador, muito falador, imitava todo mundo. Era um menino de uma luz tão grande que onde ele chegava todo mundo queria estar perto, porque fazia todo mundo sorrir. E desde os 2 anos de idade ele já falava que queria ser obstetra. Obstetra é o que ele falava. E o tempo passou, o João cresceu, terminou o ensino médio e foi em busca do sonho dele, da realização, que era ser médico. O sonho dele era ser médico. E foi para outro país por conta das nossas condições financeiras, foi morar no Paraguai e foi sozinho, não teve ajuda, ele mesmo organizou tudo. Ele era muito decidido. Como eu tenho orgulho do meu filho. Como eu tenho orgulho de ter essa foto aqui atrás. Vai fazer 1 mês, ainda sofro. Muito recente, mãezinha. Eu falo que nesse período a gente tá em choque ainda. Não tem como ser diferente. E o meu filho foi pro Paraguai morar sozinho, em busca do sonho dele. E por um motivo desconhecido, ou que a gente não entenda, porque essa doença ela é maldita e não tem como saber, silenciosa. Com o passar do tempo ele desenvolveu uma depressão. E foi mudando. Foi mudando. O menino que era sorridente, que gostava de falar com todo mundo, começou a ser mais reservado. Era muito vaidoso, gostava de arrumar o cabelo. Olha esse cabelo. Sempre escovava o cabelo. Mas depois dessa doença maldita, ele foi mudando. Mudando o comportamento. Tendo crises de ansiedade. Teve um dos episódios que eu alarmei bastante, foi que a gente foi num supermercado e ele não conseguiu ficar. Porque ele começou a ter crises de pânico no meio das pessoas. E eu falei, tem alguma coisa errada, meu filho não tá normal. Começou um tratamento, 1 ano e meio, fazia acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, tomava medicação. Mas infelizmente não foi suficiente. E uma das coisas que me criaram bloqueio no meu luto é terapia e medicação. Que eu falo, não salvaram a vida do meu filho, essas coisas. No dia 9 de dezembro de 2023, uma semana antes do meu filho voltar para casa,
Ele tirou a própria vida. Por quê? Não sei. Talvez a dor dele tenha sido muito grande. Nos meus momentos, eu penso, em alguns momentos eu penso, meu filho me abandonou. Mas só ele sabia a dor que ele sentia. Por isso que eu tô aqui hoje. Porque só nós, mãezinhas, sabemos a dor que a gente sente. Só o dono da dor é que sabe o tamanho dela. E a partir daí, eu comecei essa dolorosa jornada aqui. Não porque eu queria, eu não queria. Eu comecei buscando atalhos, buscando algo que me motivasse, que me desse um motivo para viver. Ouvi muitas coisas no início do meu luto. Você tem que ser forte, você não pode chorar, porque senão ele não vai descansar. Ele está em um lugar melhor. Só nós, mães, sabemos o quanto dói ouvir essas coisas. E no início eu ainda tentei ser forte. Tentei fazer o que me falavam. Não chorar. Viver pela memória dele, você vai viver pela memória dele. E eu tentei calar meu luto, eu tentei ser forte. Mas nada disso tirava minha dor. Nada disso, nada disso. Por um período eu escrevia num diário, em busca de expressar a minha dor, expressar meu sentimento, porque a gente não tem com quem falar. E mesmo se tiver, nada que fala pra gente tem solução. A gente só quer o nosso filho de volta, não é mesmo? Nada vai trazer ele de volta. E quando eu me deparei com esse problema sem solução, eu falei, e agora? O que eu vou fazer para eu viver? Eu tenho outros motivos, sim. Eu tenho os meus outros filhos, meus preciosos, que eu amo além da vida. Mas eu tô mutilada. E aí eu comecei a minha reabilitação, de volta para a vida. Buscando alguma coisa para me fazer sobreviver. Não é fácil. E eu quero dizer para vocês que não existe fórmula. Eu não estou aqui para trazer um remédio, uma solução, não. Eu quero que vocês entendam que é possível, mesmo amputada, mesmo aleijada, viver depois da perda de um filho e em alguns dias só sobreviver. Muita gente me pergunta aqui, o que você fez para se refazer? Não existe fórmula. Eu não me refiz. Eu ainda estou em busca. Hoje eu entendo os meus momentos e aprendi a respeitar cada um deles. O meu luto só se tornou mais leve a partir do momento que eu parei de ouvir as vozes. Não, eu não tenho que ser forte. Eu posso chorar sim.
Porque só eu sei o tamanho da dor que dilacera o meu peito. Só eu é que ando com a faca apunhalada no meu peito. Ninguém mais. Então eu entendi que eu sou uma mãe de 3 filhos. Mas eu tenho que sobreviver pela falta de um. Não existe fórmula. Mas eu entendi que tem momentos em que eu não vou conseguir levantar da cama. Eu não vou conseguir tomar um banho. Eu não vou conseguir lavar o meu cabelo, escovar meu cabelo. Essa talvez seja a fórmula. Se respeitar. Porque só nós sabemos essa dor que carregamos. O tamanho da dor. Que não existe nome, não existe nome. Não tem nomenclatura para essa dor. Só nós sabemos o que é abrir os olhos todos os dias com a pior dor do mundo. Esse perfil não nasceu, não foi um projeto, não foi nada construído. Ele nasceu dessa tentativa de sobrevivência. Um espaço para eu desabafar as minhas dores. Eu comecei a desabafar e vocês foram chegando. Nossa, eu sinto isso. Você falou exatamente isso. E aí eu entendi que eu não tô sozinha. Eu entendi que esse aqui vai ser um espaço para vocês. O que eu tenho para falar para vocês, principalmente as mães recentes e as mães que são mais tempo, até que eu, que tem mães aí no chat, com 7 anos que o filho já se foi, com 5 anos. Hoje eu falei com uma mãe que já tem 30 anos e ela disse que a dor é a mesma. Mas as mãezinhas recentes que ainda estão em choque, você ainda não sabe, seu cérebro ainda não processa como que você vai acordar todo dia. E não pode mandar uma mensagem, não pode fazer uma comida, não vai lavar a roupa dele. Seu cérebro ainda não acostumou. O que eu tenho a dizer, não se apresse a melhorar. Não se apresse. Sabe por quê? Porque não existe melhora. O que acontece é que a vida vai crescendo em torno dessa dor. Eu olho para o meu filho, eu não consigo entender como eu vivo sem ele. Com esse olhar tão lindo. Como que eu vivo sem meu filho? Não sei. Mas eu entendi que o meu filho veio para me dar força. Eu tive o privilégio de viver 25 anos da minha vida com essa preciosidade. E hoje ele me dá força além da vida. Esse é o meu João Pedro. E eu não posso me calar em não falar dele, em apagar as memórias de uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, porque ele é especial demais. Ele é especial demais. Os nossos filhos são os nossos preciosos, além da vida.
Por isso nasceu força de mãe. Porque a força de uma mãe vai além da vida. A força de uma mãe faz ela sobreviver, mesmo sem o seu precioso. Não existe fórmula. Mas se apegue às memórias. O quão precioso é os seus filhos. Hoje eu preparando essa live, eu só pensando no que ele falaria para mim. Eu tenho certeza que ele ficaria feliz demais de me ver com o cabelo escovado, maquiada. Porque ele pegava no meu pé, tá? Agora aí você tá me assistindo e pensando o que vai fazer com essa dor. Respeita ela. Acolhe ela. Viva o seu luto. Porque só você sabe o tamanho dela. Eu quero deixar espaço para vocês perguntarem alguma coisa, se sintam à vontade. Pode falar, eu quero que vocês interajam comigo. Cadê as mãezinhas? Falem comigo aí. Vocês sabem que uma das coisas que quase me matou no início é não respeitar a dor. Eu vivi por cerca de 10 meses engolindo o choro. Me lembro do primeiro Natal que eu passei sem ele. Meu Deus, não existe palavra para isso. E eu lá em pé, não, eu vou viver por ele. Ele não merece que eu chore. Oh, meu Deus. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mais ou menos assim. Há tempo de plantar, de colher. Há tempo de chorar. E há tempo de prantear. Como eu não vou chorar se a Bíblia diz que eu posso prantear? Eu seria desumana se eu não fizesse isso. E eu tentei engolir o choro, viver por ele, levantar todos os dias, trabalhar. 10 dias eu voltei para o trabalho. E todo mundo, nossa, você é forte. Mas nem eu sabia o que estava acontecendo. Eu estava alheia a tudo, anestesiada pela dor. Mas estava lá, ouvindo os fiscais do luto. Você vai ser forte. Olha, viva por ele. Quase me matou. Até o dia que eu surtei e eu mesma fui atrás de ajuda. Porque eu percebi que mesmo sem chorar, mesmo tentando ser forte, essa dor estava me matando. Não existe fórmula. O tempo não cura. Você passa 20, 30,
50 anos enquanto você respirar. Não tem um dia sequer que você não lembre. As mãezinhas com mais tempo aqui vão me confirmar. Então como que eu não vou chorar se não existe fórmula? Foi assim que eu me refiz, respeitando a minha nova vida. Dói demais, é difícil. É difícil. Hoje eu tenho que me organizar mentalmente, psicologicamente, para qualquer coisa que eu vá fazer. Me exige uma força danada. Para eu estar aqui hoje falando desse precioso, meu Deus. Por um momento eu até pensei, não vou fazer, não vou aguentar. Mas você sabe qual que é a realidade? A gente já aguenta a pior dor do mundo. Como que eu não vou aguentar gravar um vídeo aqui? Como que eu não vou aguentar? Coloquem o nome dos seus preciosos aqui. O nome, quanto tempo tem da nova vida de vocês. A nova vida dolorosa. É, mãezinhas. É às vezes até desesperador, né? Porque eu sei como é que é, a gente quer ouvir uma palavra e infelizmente não tem. É viver com essa dor. Não tem nada. Eu me lembro que nos primeiros dias, a cada segundo eu estava de um jeito. Então agora não era só viver um dia de cada vez, era viver um segundo de cada vez. Em um momento eu achava que estava tudo bem, que eu ia suportar. 1 segundo, 2 segundos depois eu já estava surtando. Então não é só um dia de cada vez. É difícil, né? Então, se eu tenho algo para falar, só respeite essa dor. Só respeite o seu choro. Porque a primeira fase que eu ouvi mais dolorosa é a mais real que eu já ouvi na minha vida. Você nunca mais será a mesma. E é difícil, porque é a verdade. É a verdade. Faz 12 anos esse acidente com meu filho, só resta a dor e a saudade. 12 anos, não são 12 dias.
Muda, mãezinha. A dor ameniza com o tempo? Fala pra gente. Cadê as outras mãezinhas com mais tempo? Fala pra gente. Muda? 3 anos pra mim é como se fosse hoje. A dor é devastadora. Devastadora. Não tem nome. Ai, Deus, não tem nome. Perdi meu único filho, meu amor. Afogado, tinha completado 21 anos em um dia e no outro Deus levou. Choro todos os dias, vai fazer 4 meses. 4 meses. Foi quando eu fiz esse perfil. Porque eu já tinha feito um monte de coisa e não amenizava. Falei, vou fazer um perfil para desabafar. Mais uma tentativa em vão. Meu filho faleceu dia 6, mas só dia 8 recebi a triste notícia. Neide, dia 6 desse mês, Neide. Giovana, já chorei horrores, meu coração está doendo muito. Dói, eu sei como dói. É como se tivesse uma faca enfiada no peito, né, mãezinha? Sim, meu filho chegou a cursar. Seu filho chegou a cursar medicina, sim. Ele estava no último semestre dele. É, gente. Boa noite, Pana. Francimar, aguentar já é suficiente. Exatamente. A gente já sente demais, né? Águida Moraes, somos fortes porque Deus é quem nos sustenta. Águida, eu concordo. Apesar de ser um pouco incrédula hoje, eu sinto que eu tenho um misto de sentimentos. De desacreditar de Deus e ao mesmo tempo saber que é só Ele. Porque tem momentos que não tem ninguém. E aí você chora desesperadamente e vem um consolo que é sobrenatural. Eu concordo com você. Eu faço, a Neide falou, eu faço acompanhamento há mais de 1 ano. Mas mesmo assim tem dias que parece que não vou aguentar de tanta dor. E aí, Neide, nesses dias é onde a gente vai ficar quietinha, né? Se acolher, chorar o que tem pra chorar. Eu faço muito nesses dias de colocar as músicas dele, que ele amava. Ele gostava de colocar música no banheiro. E aí eu choro, choro, choro. E aí depois tem que voltar para a realidade, né? 7 anos o meu filho. Má Santos falou. 7 anos, Má. E aí? Amenizou? Tá melhor hoje? A dor curou? A Águida falou, ontem fez 1 ano e 11 meses que perdi meu filho de 4 aninhos. Oh Deus, um neném, um bebê. Aquela costela que fica grudada, né, mãezinha? Que ainda dormia é grudada?
A Fabi falou, perdi meu filho em dezembro, faz 6 meses que ele não está comigo. No início do meu luto, eu pesquisava muito e falavam sobre o tempo, as fases do luto. Com um ano, o primeiro ano é mais difícil. Então, com 6 meses, é como se você ainda estivesse em choque. Mas você sabe qual que é a real disso tudo? Que não existe isso. Porque tem mães que não sentiram no início, fizeram esse papel da mulher forte, e aí 10, 11 anos depois, o luto vem à tona. Não existe. Todos os dias é a mesma dor. Sinto muita falta do meu menino, meu companheiro e amigo, filho único. Como faz falta, né? A gente lembra de tanta coisa. Eu tenho muito medo hoje de esquecer a voz do meu filho. Mas não esquece, né? Não esquece, não tem como. A Vanessa falou, o meu filho tem 1 ano que se foi e eu escuto os áudios dele só para eu sentir que ele está perto de mim. Vanessa, eu faço isso também. Mas eu confesso para você que é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Mas eu tiro alguns dias para fazer isso. Eu me preparo para isso, porque eu sei que no outro dia eu vou ficar de cama. A Rosângela falou, tem 1 mês que não vejo meu filho. Oh Deus, consola, Senhor, fortalece em nome de Jesus. Fabi falou, eu também perdi meu filho com 24 anos. Lucas, meu bebê. O seu bebê de 24 anos, Fabi. Para a mãe, os filhos serão sempre bebê, né? Não tem como esquecer. Mãe do Rômulo. Está dormindo, nunca passa. Tem 6 meses que eu perdi meu filho Lucas. Não passa. Infelizmente não passa. Leidiana, e foi mesmo. Um privilégio muito grande. Eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje sem o meu filho. Sem os meus filhos, né? Hoje a gente vive dividida, né? Entre parar a vida pelo filho que se foi e continuar vivendo pelos que estão aqui. E eles, de alguma forma, nos trazem de volta para a vida, né? E foi um privilégio tão grande ser mãe desse menino, gente. A coisa mais linda desse mundo. É lindo demais. A Tati falou, muita dor, tem horas que parece que vou morrer. Tati, falta o ar, né? Falta o ar. Tem horas que parece que vai sufocar a gente. A Dani falou, final de ano, meu falando que só queria ser feliz. As dores que ninguém sabe, né? Obrigada, Leide. Deus continue nos abençoando e nos dando força, né? Fabi, já pensei até me jogar na frente de um carro para eu poder estar perto dele com meu filho faz falta. Como meu filho faz falta. Eu acho que nos momentos de crises que o cérebro não processa tamanha dor, acho que todas nós já pensamos, né? Porque chega um momento que a dor perde o controle do raciocínio, de tudo.
Um abraço, Fabi. De Janeira falou: o meu tinha 21 anos, faz 4 anos e 9 meses. Não sei como ainda estou aqui. Olha, eu falo que é surreal e sobrenatural como nós vivemos. Não tem outra explicação. É como se nós fôssemos... Eu me sinto um alienígena. Vocês se sentem assim também? Um ET. Como se eu vivesse dentro de uma bolha e ver a vida passando fora dela. É como se eu fosse de outro planeta. A gente não sabe entender, não entende por que ainda estamos vivendo. A Dani, eu já fico imaginando, tomo medicação também, mas após o primeiro Dia das Mães eu fiquei pior. Gente, as datas, a gente só entende o peso das datas comemorativas quando a gente não tem mais uma das pessoas que a gente mais ama. Aí você entende o valor de uma cadeira na mesa. As datas chegam a deixar a gente de cama, porque dói demais ver todo mundo comemorando. Desacreditou porque pedi tanto para Deus curar meu filho. Eu também pedi, Fabi. Eu pedi para Deus guardar meu filho. E eu tinha uma certeza tão grande que Deus ia cuidar dele, que Ele ia trazer o meu filho de volta para casa, sã e salvo. Nunca imaginei na minha vida receber meu filho no caixão. Nunca, 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 nunca. E querendo ou não, a fé da gente fica abalada, né? De Janira, mas sei que um dia vamos nos encontrar. Obrigada por dividir algo tão sagrado e tão íntimo. Estou aqui em oração por você. Sinta-se abraçada. Eu agradeço. Eu agradeço demais, mãezinhas, a participação de vocês aqui. Obrigada pelo acolhimento. Obrigada pelo respeito. Obrigada por compartilhar comigo. Eu me sinto uma pessoa privilegiada de ter vocês aqui. Como me ensina a reviver. Depois da perda de um filho, temos que reaprender a viver. Exatamente. Exatamente. Reaprender a viver. A Kátia. Amanhã faz 6 meses que minha filha faleceu. Meu coração cada dia sangra mais. Um abraço, Kátia. Eu, Mo Ferraz, eu sempre disse isso, que não aguentaria até que chegou o maldito dia. Lucas de Paula, filho da Fabi. O Kaique tá aí do céu vendo a gente. O Lucas, o Pedro Guilherme. 4 meses que o Gui se foi. Um abraço, Dani. Marcela, 6 meses que sofro sem meu menino Lucas de Paula. Muito recente.
Marcelo Vinícius, perdi há 5 anos e 5 meses. Ele tinha apenas 19 anos. É difícil, né? Porque é tão jovem. E a gente pensa assim, tantos planos que a gente fez, tantos projetos. Meu filho tinha projetos. Quando se formasse, aquele seria o ano das nossas vidas. Eu estava com um projeto grande, ele terminaria a faculdade, voltaria para casa. Hoje são só lembranças, né? Laila, meu Cauã, eu quero ler todas vocês, tá? Meu Cauã Bruno, 9 meses de muita dor. Um abraço, Laila. A Rosângela. Rosângela, 1 mês, Rosângela. Um abraço apertado para você. Um abraço forte, forte. Você entendeu o que eu falei, né? Não se apresse a melhorar. Não se cobre a ser forte. O Jonathan, a Renata falou do Jonathan, 26 anos, o meu tinha 25 anos. Tem poucos meses, né, mãezinha? 2 meses. Vai fazer 2 meses ainda. A Cris falou, eu também me sinto assim, amiga. A Renata, Laila, me sinto assim. Catiana, Kátia, o meu choro é de dor, grito, desespero. Não aceito a morte da minha filha. A morte, ela é covarde, eu falo isso. Porque ela vem, ela não leva só os nossos. Ela leva tudo. O seu desejo de viver, o seu desejo de fazer projetos, de fazer planos. Leva tudo. Ela é covarde. Um dia de cada vez, Dani, isso mesmo. Fabi também, pela doença, também não aceitou. A Má falou, 7 anos ameniza um pouco. Eu acho que a gente se acostuma, né, com a rotina de não ter mais ali. Eu acho que vive anestesiada, né, Má? Esse amenizar é isso. Cada dia dói mais. Hoje meu esposo falou, eu quero ir embora ficar com meu filho. É uma das partes também dolorosas do luto. E principalmente para quem convive com a mãe, né? Porque é muito pesado tudo isso. E aí é onde mora a força de mãe, né? Porque a gente que carrega a maior dor e a gente faz tanto pelos outros, pensando pelos outros. Vou ficar forte porque meu marido precisa de mim, o meu filho precisa de mim, meus netos precisam de mim. De alguma forma nos ajuda, né? A Elmo Ferraz, nada ameniza, dói do mesmo jeito, aprendemos a conviver. No início do meu luto, isso me assustava, quando falavam assim pra mim, que a gente aprende a conviver. Isso me assustava demais, porque como que você vive com essa dor?
Como? A Márcia, querida Márcia, falei com ela esses dias. Ô Márcia, tem 3 meses que meu príncipe Christian Brenner se foi. Uma dor insuportável. Tinha 24 anos, ia fazer 25 anos em maio. Tá difícil viver sem ele. Tem dias que não vou conseguir viver. Com o tempo a gente percebe que é possível viver. E em outros só sobreviver. Tem dias que a gente consegue fazer as coisas que tem que fazer, trabalhar, passear, sorrir. Mas é um sorriso também com culpa, né? Um abraço pra você, Márcia. Força, amiga. Também me sinto assim. A Dani falou, eu espero que eu consiga, mas todo dia penso em desviver. Todas nós pensamos, Dani. Todas nós pensamos. Eu penso que não tem jeito. Tem dias que parece que estou sendo carregada no colo e em outros me sinto rastejando em um asfalto quente. Gente, vocês percebem o quanta dor é? Eu falo que tem dias que parece que a dor exala pelos meus poros. E talvez até esse termo que a Elmo Ferraz usou, como se tivesse ralado no asfalto quente, sabe? É bem isso. Meu filho estava terminando a faculdade de biomedicina, só vontade, um estagiário para finalizar, só faltava, eu acho, né, Márcia? Era um filho maravilhoso. Todos nós somos. Vocês já viram aquele ditado que a coruja gava o toco, né? Dani, a fé. Eu encontrei justamente um vídeo seu aqui que me vi no que você estava falando relacionado à fé. Sossô, olha, Sossô. A Sossô foi uma das primeiras mães que falou comigo. Ela já é mãezinha já há bastante tempo, né? Mãezinha de luto. Mãe de anjo. E ela tá falando que não ameniza. Amanhã faz 6 meses que perdi minha filha, sofro demais. Ai, Deus, essas datas é difícil demais, Senhor. Que Deus te fortaleça, Kátia. Hoje eu já não conto mais os dias. Dia 4, a Sandra Ramiro falou. Dia 4 fez 3 anos que meu filho foi morar com Deus. Vivo o luto todos os dias. Há 3 meses meu filho tinha 21 anos. Tão jovem, né, Maria? Dia 6 de junho, 1 ano e 11 meses. Faz 4 meses a Andressa falou que perdi minha única filha de 15 anos. É muito difícil. Meu único filho, há 3 anos. A Rose falou, gente, algumas mães falam assim pra mim, você ainda tem outros filhos e eu que perdi meu único filho. E aí eu fico pensando, como será, né? Porque eu mesmo sabendo, dimensionando a dor que é, mas eu ainda tenho
alguém. E como será essa mãe? Essas mães que perderam o único filho. A da Silva Gomes, Michele, perdi meu menino com 15 anos. Michele Cristina, meu primogênito, meu amor, vai fazer 3 meses que meu bebezão ficou dodói e não resistiu. Ele tinha 27 anos. Tão jovem, gente. Um abraço, Michele. A Maria, mãe do Alisson. A Dani, eu mesma que recebi a notícia. Às vezes os vídeos e áudios são meu refúgio. No mesmo tempo, eu fico pior. Eu falo que nada muda. Nada muda. Porque se a gente não ouve áudios, não vê fotos, a dor não cessa. É lógico que cada mãe, cada pessoa vai reagir de um jeito. Tem mães que não conseguem ver as fotos. Eu espalhei porta-retrato dele pela casa inteira. Mas tem dias que eu não consigo olhar as fotos. Eu tenho que virar. E aí, para me preservar pela minha sobrevivência, eu viro. Filho, hoje a mamãe não tá dando conta de te olhar. Mas eu te amo assim mesmo. Meu anjo lindo, Gomes. Tem 11 meses que nos deixou. Um abraço, Gomes. A Célia Trainotti. Não sei se é assim. 1 ano e 2 meses sem meu filho. Tinha 25 anos. A mesma idade do meu. Tão jovem, né, Célia? Tão jovem. A Francimara, eu nunca fiquei tanto tempo sem falar com o meu Samuel. As dores que a grande maioria não entende. Não entendem. E chega um momento que a gente já não tem mais paciência de explicar. Dani, que Deus nos sustente. Amém, Dani. Olha só, a Ivanete Virgínio. Faz 32 anos que Deus levou meu filho Daniel, de 10 anos. Dia 1º de julho fez 1 ano que Deus levou minha filha Débora, de 26 anos. A dor da saudade é a mesma. Ivanete, um abraço, Ivanete. Obrigada por compartilhar com a gente. Tá vendo, mãezinhas? Não existe fórmula. Então não se cobrem, né, dona Ivanete? Não se cobrem. A Cida falou, perdi minha filha Thalita de Covid faz 5 anos, parece que foi ontem. Ela tinha 32 anos. Um abraço, Cida. 5 anos. Para nós, eu penso que só são números. 5 anos, 1 mês, 2 meses, 3 anos, só são números. Não muda. Minha filha foi a Verusca. Minha filha foi dia 13/12. Ela foi fazer uma cirurgia de prótese de silicone. Um abraço, mãezinha. Queria se sentir bem, né, sua filha? (2025) Pouco tempo, né, Verusca? Estou sobrevivendo. Quantos anos tinha sua filha, Verusca?
faz 18 dias que meu filho partiu. Ele só tinha 9 aninhos. Estou perdida, estou morta em vida. É esse sentimento mesmo que a gente tem. Que Deus te fortaleça. Console o seu coração. Olha a Francimar compartilhando aqui, olha. Isso é que é gostoso, tá? Lembro de um dia, ele estava no quarto e eu na cozinha fazendo almoço. Eu dizia, meu filho, eu te amo. Daí ele saiu e falou, você já falou isso umas 20 vezes. É gostoso demais, né? A Elmo Ferraz falou, isso prova o que eu mais busco acreditar. Cada um tem sua missão, mesmo que não. É uma incógnita, né? Eu lembro que eu ouvi assim, é propósito de Deus. Mas qual que é o propósito? A Verusca, também pedi tanto a Deus para tirar minha filha do hospital com vida. A Sossô, mas você é privilegiada e enviada por alguma força maior para nos ajudar. Aí vocês não sabem que quem ajuda quem aqui são vocês. Nós vamos abrir a boca, falar agora. A Dani falou, grata a Deus por ter encontrado seu perfil, não do jeito que eu queria, mas fazer o quê? Infelizmente, o motivo de estarmos aqui é muito doloroso, né? Eu fico feliz que de alguma forma estou ajudando. Mãezinhas, eu vou ter que encerrar porque já tem mais de 1 hora que a gente está aqui. Eu quero ler todas vocês. Gustavo era o meu caçula por 21 anos, tinha acabado de perder esse posto há apenas 2 meses, quando minha filha Aurora nasceu, e logo depois ele partiu. Ele foi vítima de latrocínio, Leide. Tantos comentários. A Lânia falou, boa noite, já tem 4 anos que perdi meu filho para o suicídio. Não superei e nem superarei. Não existe superação, Alânia. Não existe superação para a morte de um filho, para a partida de um filho, ou seja lá como querem falar. Não existe. Meu filho, acidente de moto. Olha, eu quero ficar aqui, gente. Eu quero ficar aqui falando com vocês. Alânia, sou enfermeira e me culpo. Como eu não vi meu filho precisando de mim? Infelizmente a gente pensa isso mesmo, né, Alânia? Porque a gente cuida tanto, né?
A gente cuida tanto, a gente se preocupa tanto e a gente quer dar o melhor e corre todos os dias para poder dar o melhor. E aí quando você se depara com uma situação, não é uma situação, né? Se depara com isso, você fala, meu Deus, por quê? O que eu fiz de errado? Olha, Alânia, a dor é insuportável, não quero mais viver. É insuportável mesmo. E a gente tem essa vontade mesmo. Tem dias que eu falo assim, não, eu não quero mais, eu não quero mais. Eu não quero mais viver, eu não quero mais ser forte, eu não quero, não aguento. Mas você sabe qual é, eu não sei nem a palavra, mas a gente fala que não tá aguentando, mas a gente segue aguentando. Como? Não sei. Fabi, eu tenho isso também. A impressão que dá é que meu filho está voltando de viagem, mas não aceito a perca dele. Eu sinto isso também. Meu filho não morava comigo, ele estava em outro país, então eu sinto também assim que a qualquer momento ele vai chegar e me dar um abraço, falar que tá tudo bem. E eu já sonhei com isso algumas vezes. Vocês já sonharam? Meu filho fez 4 anos, perdi meu filho pro suicídio. Meu filho tá saindo, o outro, ó. Ouvindo o barulho da moto? Da Silva, ele faleceu de... Alânia fez 4 anos, Alânia. E você ainda chora, Alânia. Como você ainda chora, Alânia? Como você tá falando que não quer mais viver e tem 4 anos que você tá vivendo, Alânia? A conta não fecha, vocês estão vendo? Que vai viver, vai ter que viver. A Renata, da Silva Gomes, ele faleceu de eu penso igual a você, Deus foi injusto. Mas eu sei que Deus perdoa a gente, sabia? Porque a gente fala tanta coisa, né, contra Deus. Maria falou, perder o único filho é um vazio, um labirinto na vida. A Cris, evito de ver as fotos e os vídeos e os áudios, cada vez que eu vejo me machuca muito. Realmente, Cris, é como se a gente materializasse, né, a dor. Saber que ele não tá mais aqui mesmo. Então você materializa aquilo e dói demais. Mas eu penso, pelo menos eu faço isso, eu separo um dia, sabe? Que eu tô com aquela saudade assim, que eu falo, não, hoje eu quero ouvir a voz dele. Eu separo um dia e minha família já sabe, eu sento e vou ouvir os áudios dele, ouvir as músicas dele. Naquele dia realmente fica mais pesado. Não tem jeito. A Águida falou, eu não consigo ver as fotos do meu filho, dói muito. Guardo as roupas dele,
Quero doar, mas não consigo ver. Águida, eu não mexi nas coisas do meu filho até hoje. Eu não sei quanto tempo você tem, mas eu até hoje, do jeito que trouxe lá do Paraguai, tá guardadinha, as malas, né, tá no quarto dele. Eu não desfiz e não deixo ninguém mexer, porque eu tenho medo, sabe, de perder o cheiro dele. Tenho mais 3 filhos, mas sinto um vazio tão grande, não vai preencher o lugar dele. Da Silva, sempre fica uma lacuna, né? É uma lacuna. Imagina que são 3. Tá faltando esse. Tá vendo? Faltando. Então ali é a lacuna que não se preenche mais. Mas a gente ama. A Neide, o meu filho me deixou em 6/12/2023, dia 18. Entendi. Dia 18/12 ia fazer 24 anos. 3 dias antes do meu, Neide. Meu filho foi dia 9/12/2023. A Nadiela, perdi minha filha de 15 anos, grávida de 7 meses de gestação. Me sinto sem chão, um vazio tão grande. Meu Deus. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Nós já estamos com quase 1h30 de live e eu quero tanto ouvir vocês. Meu filho me deixou 24 de agosto de 2024. As pessoas falam pra mim, você é muito forte. Eu digo, sou não. A vida me obrigou a ser forte. Você não tem escolha, né, Alânia? Você tem escolha, Alânia? Não tem. Essa foi a vida que foi proposta pra gente. Não foi escolhida. Algumas mãezinhas entrando, eu já tô me despedindo. Eu quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Essa é a nossa primeira live aqui no Força de Mãe. Demorou 2 anos para eu ter força para fazer isso aqui. A Camila, perdi 2 irmãos. Um abraço, Camila. Deus conforte o seu coração, te fortaleça. E a gente vai... Eu vou ter que encerrar. Porque já tem 1h20 que a gente está aqui. E eu agradeço de coração todas vocês pelo carinho, o acolhimento comigo. Vocês podem ter certeza que eu fui muito mais acolhida do que vocês. Meu filho partiu 24 de março de 2025. É uma dor que não se explica. Bem assim, Bruna. Um abraço para você, um forte abraço. E eu vou deixar aqui, vou postar nos stories, tá? Essa é a primeira live do nosso perfil. E eu vou abrir espaço para outras mães contarem as suas histórias, falar dos seus filhos, tá? Tem muita história de mães que precisam de compartilhamentos para poder, né, para fazer justiça, porque os filhos foram assassinados. Então eu vou abrir espaço para essas mãezinhas.
Neide, você não estava bem, agora você está melhor, amor? E aí essa vai ser a primeira live. Nós vamos fazer semanalmente, todas as quartas-feiras às 20 horas. Eu vou deixar o link desse grupo só para as mães que querem participar, tá? Querem fazer live, compartilhar a sua história aqui. Vamos encerrar por aqui. Deus abençoe vocês e obrigada por esse momento.